Novela que parece não ter fim. Moradores continuam denunciando o crime ambiental que se arrasta há anos na zona leste de Ribeirão. Estação elevatória da própria prefeitura estaria despejando um alto volume de esgoto num córrego. Há quase 100 anos, a família do senhor Otávio e do Anderson tem uma propriedade rural no fim da Avenida Alfredo Ravanelli, em Ribeirão Preto. A dor de cabeça deles começou quando a estação elevatória Palmeiras 2, da Secretaria de Água e Esgoto, entrou em operação. Os resíduos que deveriam passar por ali e serem levados para tratamento têm caído diretamente no córrego do Piripau, que desemboca no Rio Pardo. É um mau cheiro absurdo, é um fedor enorme, porque se a gente observar, quando dá o sol do meio-dia, que esse leito de rio ele já está morto em virtude da sua impermeabilização pelos dejetos in natura, então ele não consegue mais absorver, captar. Quando o fluxo de água da nascente abaixa, exala um mau cheiro terrível que é insuportável de ficar dentro de uma propriedade. Tivemos que fazer uma tubulação para captação acima de onde eles jogam o dejeto, para que a gente possa continuar a vida normal aqui. Passamos a viver aí uma situação muito difícil, principalmente a minha irmã que mora no fundo, meu cunhado tem 86 anos, depende disso e a gente fica fazendo aí os remendos para tentar contornar uma coisa que a prefeitura deveria olhar, dado que ela resolveu fazer esse investimento e ele não justifica pela ineficiência que está apresentando. O despejo irregular de esgoto tem causado inúmeros prejuízos ambientais na região. O rio quase não tem mais vida. A água da nascente era usada para irrigar as plantações, mas nem isso é possível continuar fazendo. A vegetação, peixe, tinha muito lambari esse córrego aqui, muito. Já não tem mais, já não existe mais. Então as pessoas as quais dependem desse leito aqui de água e que sabe preservar o uso consciente dessa água, infelizmente já não pode fazer isso mais. A partir de 2015, que a prefeitura instalou isso e não tem a responsabilidade de olhar pelo crime ambiental que está cometendo. Ele vai criando um limbo no leito do córrego, onde praticamente ele vai impermeabilizando essas nascentes que tem ao longo desse córrego, e o córrego morre, literalmente ele vai morrendo com o tempo. O Jornal da Clube registra o despejo irregular aqui no local há pelo menos 3 anos. A Saerp diz que trabalha na estação elevatória desde então e que o vazamento de resíduos acontece principalmente por conta das constantes falhas de energia. Um gerador poderia ajudar a amenizar o problema e ele até foi comprado. Mas, segundo os vizinhos, até agora nada foi resolvido. A falta de energia, ela ocorre com uma certa frequência em comparação à urbana, né? Esse gerador ele não é ativado. Então, por hora, ele está ali como um elefante branco de enfeite. O mau dimensionamento dessa estação, ela vai acarretar grandes problemas, grandes transtornos, porque nós só temos um bairro fazendo o descarte e o dejeto para essa estação. Nós ainda temos 4 bairros a serem ligados. A engenheira ambiental explica que esse lançamento irregular pode causar um desequilíbrio ambiental e trazer consequências irreversíveis. Quando você despeja uma carga orgânica muito alta num corpo d'água, você tem um desequilíbrio ali com eutrofização, diminuição de oxigênio disponível ali para a fauna local. Você também tem outros problemas relacionados à saúde pública, né? Uma vez que despejo de esgoto sem tratamento, você pode trazer aí doenças, parasitas para a própria população ali do entorno desse corpo d'água. Então é uma situação crítica que tem que ser olhada pela prefeitura, pelo Ministério Público, pelas autoridades. Os vizinhos já denunciaram a situação ao Ministério Público através do GAEMA e a CETESB esteve no local diversas vezes, mas o problema parece longe de uma solução. Espera-se que as autoridades competentes elas realizem o seu trabalho de fiscalização e de autuação, né? É um problema crônico que precisa realmente ser olhado, investigado e os responsáveis precisam ser autuados. Sejam proprietários de áreas que estão fazendo esse despejo irregular,
quanto a própria prefeitura, né? Primeiro precisa ser investigado e descobrir de onde está vindo essa contaminação, né? Mas se esse problema não está nem sendo olhado, não está nem sendo investigado, como que vai atuar? Infelizmente, a gente tem um descaso, né, com o meio ambiente generalizado. A gente tem inúmeros pontos de despejo irregular e eles não estão sendo olhados com a devida atenção. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A CETESB não se manifestou. A SAERP disse que trabalha para garantir o bom funcionamento da estação elevatória que nós mostramos aí na reportagem. Já o GAEMA informou que tomou conhecimento e acompanha a situação junto aos órgãos responsáveis. Para falar mais sobre esse assunto, já no nosso núcleo de jornalismo, ao vivo com a gente, está o Anderson Manzoli, ele que é engenheiro civil. Professor Manzoli, nós estamos falando de um despejo irregular de esgoto que acontece há mais de 3 anos. Isso é, de fato, considerado um crime ambiental, né? Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas, boa tarde, André. Na verdade, toda obra de infraestrutura, ela passa por um projeto. E esse projeto deveria ser corretamente dimensionado e pensado para que esse tipo de coisa não acontecesse. Porém, quando existe alguma falha nesse projeto ou na execução desse projeto, em semanas é possível você levantar novos dados e verificar que aquilo que foi executado, planejado, não está atendendo aquilo que deveria atender. Então, estamos falando de semanas. Para você refazer o projeto, meses. E depois, para você readequar essas obras, não demoraria mais que alguns meses também. Então, nós estamos falando de um problema de 3 anos atrás e, portanto, não é só um crime ambiental, porque não é algo pontual, ele é continuado. Então, é algo que a prefeitura se omitiu, porque ela sabe, já há tempo suficiente, já houve tempo transcorrido suficiente para se fazer uma adequação de projeto, já se fazer licitação das obras e já executar as obras. E a gente vê que nada disso foi feito. Então, estamos falando de um crime ambiental e com o agravante de ser continuado, porque nada está sendo feito para impedir que esse crime continue, que ele siga. O problema seria causado aí por uma estação elevatória da própria prefeitura. Já não passou muito tempo aí, a gente vem mostrando isso aqui já há um bom tempo de fato, ou seja, está faltando o que mais para resolver essa situação então? Exatamente, veja, quando se verificou, quando se terminou a obra e que ela continuou a apresentar algum tipo de problema, algum despejo irregular, imediatamente já deveria ter sido feito alguma complementação na sua infraestrutura para que se cessasse esse despejo. E isso não foi feito. E já se passou bastante tempo, já daria tempo de ter refeito o projeto, refeito a obra, refeito a falha, corrigido tudo e hoje já termos, né, essa situação sanada. Então, 3 anos mostra que, na verdade, houve sim um descaso do poder público, do Ministério Público e cabe sim uma ação, né, de crime ambiental continuado, porque tempo para se resolver já passou. E o prejuízo ambiental para esse local aí, não é, com essa poluição, é enorme. Exatamente, veja, para você recuperar agora essa área, vai ser necessário um investimento muito grande. Um investimento que vai desde você fazer a limpeza das margens, retirar esse solo contaminado, recuperar toda essa arborização, indenizar inclusive aqueles que foram prejudicados por esse despejo irregular. Então tudo isso vai sair e deve sair dos cofres públicos, que é pago por nós. Então veja, tudo isso poderia ter sido evitado com uma boa gestão, uma boa administração dos recursos que nós pagamos e ter dado uma atenção logo que foi identificado o problema. Porque veja, agora não é só fazer adequação, não é só corrigir, mas é também fazer uma recuperação ambiental de toda essa área que foi atingida por esse esgoto irregular. As autoridades são acionadas aí pelos moradores há tempos. O que esperar da CETESB e do Ministério Público, que já estão também cientes desse caso? Eles já deveriam ter se manifestado, já deveriam ter acionado, inclusive, a Justiça para que seja feita a correção. Então, veja, não é tão difícil assim você colocar profissionais habilitados, engenheiros, arquitetos, outros profissionais da área, para irem lá identificar de onde está vindo esse problema, aonde que houve a falha no projeto ou na execução e já ter
ordenado se fazer a correção disso tudo. Então, é uma omissão generalizada dos dois órgãos, né? E cabe à população justamente ir lá, denunciar, apresentar para a população que o nosso dinheiro não está sendo bem usado aí para evitar esse tipo de problema e pedir que a solução aconteça o mais rápido possível. Anderson Manzolli, agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente no Jornal da Clube. Um abraço e até mais. Eu que agradeço.